Ora, vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, quão bem-aventurados nós somos, perdoados pelo Teu sangue, habitados pelo Teu Espírito, tendo os nossos nomes escritos no livro da vida. Temos um Pai de amor que nos protege, que nos guia, que nos supre. Que bendita salvação, Senhor. Senhor, que essa seja a marca das nossas vidas. Alegria, gratidão, louvor, todos os dias e o dia todo. Bendito é o Teu nome. Ó Senhor, nesse momento fala-nos pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra nossos olhos e ouvidos espirituais. Nos assentamos aos Teus pés, queremos aprender de Ti, que és manso e humilde de coração, e que saiamos daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos, renovados, porque esses são os benefícios gloriosos da Tua palavra. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, né, de estarmos aqui reunidos ao redor dEle. Ele disse que, a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a gente está aqui se expondo, né, a palavra de Deus, à própria vida dEle. Então vamos abrir em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, o contexto é o Senhor Jesus indo com seus discípulos à chamada Cesareia de Filipe, que é uma região que fica ao norte do atual estado de Israel, aos pés do Monte Hermon. E toda vez que o Senhor Jesus chama os seus discípulos em particular, é porque Ele vai dar ali alguma revelação que é apropriada para os seus discípulos. Existe, né, a mensagem, né, a palavra para as multidões, mas também existe a mensagem que é dirigida especificamente aos discípulos, às pessoas que são mais pertas do Senhor. E essa então é a ocasião. Então o que o Senhor Jesus vai dizer aqui com certeza é algo muito importante. É claro, o Senhor Jesus é Deus, tudo o que Ele fala é muito, muito importante, mas Ele segreda, né, os seus segredos para aqueles que são mais próximos, para aqueles que são seus amigos. Então, se para a multidão o Senhor Jesus profere as suas palavras, para os seus discípulos Ele abre o seu coração. Então, aqui é um momento em que o Senhor Jesus vai estar abrindo o seu coração. Então, Mateus capítulo 16, a partir do verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz essas palavras, ele quis dizer: olha, Jesus, Tu és o Messias, Tu és aquele que é o enviado de Deus. A palavra Messias significa ungido. Quem era ungido no Velho Testamento? Profeta, sacerdote e rei. Então, quando Pedro fala essas palavras a respeito do Senhor Jesus, ele está dizendo: Jesus, Tu és o profeta, o sacerdote e Tu és o rei. E quando ele diz Filho do Deus vivo, irmãos, é uma expressão muito comprometedora. Porque dizer naquela época que é filho de Deus significa dizer que é o próprio Deus. Então Pedro está ali confessando: Jesus, você é tanto, né? Tu és tanto o enviado de Deus, como és o próprio Deus. Irmãos, são afirmações muito sérias. Será que nós podemos dizer aqui em alta voz: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Podemos confessar, irmãos? Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, Tu és o meu Cristo,
Tu és o Filho do Deus vivo. Então agora vem as palavras do Senhor Jesus. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Para dizer algo tão comprometedor, é revelação que vem do Pai. A mente humana não chega a essa conclusão, é revelação de Deus. Verso 18. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, aqui alguns detalhes. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, e aqui nós temos algumas minúcias que são importantes de ser comentadas. Então, o Senhor Jesus diz assim, olha, para Simão, tu és Pedro. No original é Petros. Naquele momento, o Senhor Jesus estava mudando o nome de Simão para Pedro. Petros é uma pedra pequena. Toda vez que nós lemos o nome de Pedro no Novo Testamento, no grego é Petros. Mas o Senhor Jesus continua. E sobre essa Petra. Então, é uma palavra grega diferente. Petra significa rocha. Então, sobre essa rocha, sobre esta Petra, e não sobre o Petros, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, aqui um rápido parênteses. Com muito carinho, com muito respeito e também com muita ousadia, afirmo dizer o que vários irmãos ao longo da história disseram. Esse é o grande erro, achar que a pedra da igreja é Pedro. Porque quando se parte desse princípio, se dá à igreja uma autoridade que ela não tem. Os irmãos entendem? Quando se diz que Pedro é a pedra no qual a igreja é edificada, isso abriu porta para uma série de heresias que acabou adentrando na igreja ao longo da história. Então digo com muito respeito, com muito carinho, mas a verdade deve ser dita, Fale cada um a verdade em amor. Então o Senhor Jesus vai edificar a sua igreja sobre a Petra, sobre a rocha. E já nós veremos quem é essa rocha. E eu acho que você já sabe quem é a resposta. Então a igreja será edificada sobre a Petra, sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apenas um dado arqueológico: naquela região havia uma rocha onde tinha uma fenda, onde se desde a época dos juízes, ali era a tribo de Dan, se fazia cultos pagãos e dali eram invocados outros deuses. Então o Senhor Jesus diz ali com muita clareza: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Amém. Irmão, nós somos embaixadores do reino de Deus. Esse mundo, infelizmente, ainda perece sobre o maligno, mas nós somos embaixadores do reino de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Então, continuando. E eu lhe darei a chave dos reinos dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, essa é a autoridade que o Senhor Jesus confere à sua igreja, desde que ela esteja edificada sobre a pedra, sobre a rocha. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Perdão, verso 4, desculpe. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, Paulo está falando a respeito do povo de Israel quando peregrinava no deserto, bebia dessa bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia,
e a pedra era Cristo. Irmãos, existem vários trechos, e nós vamos ler um daqui a pouquinho, que diz exatamente que o Senhor Jesus é a pedra. Só que nesses outros textos se usa uma outra palavra que é litos. Tá? Então, no grego, né, nós temos Petros, que é usado para Pedro. Petros é para Pedro. Petra significa rocha. Né? O Senhor é a minha Petra. Ele é a minha rocha. E tem essa palavra também que é litos, que é uma pedra, pode ser uma pedra pequena, uma pedra grande. Então, na maioria dos textos que chama Jesus como pedra, usa-se mais a palavra litos. Mas eu escolhi esse texto porque no original está Petra. Então, no original é bem claro, a Petra é Cristo. Então, quem é Petra? Cristo. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu edificarei a minha igreja sobre mim mesmo. Eu edificarei a minha igreja sobre mim mesmo. Irmãos, quem que é o nosso fundamento? Quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Cristo. Pela graça do Senhor, nossas vidas estão firmadas nele. Ele é a nossa rocha inabalável. Agora vamos para o testemunho do próprio Pedro. Então Pedro agora escrevendo. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. 1 Pedro 2, 4. Diz assim: chegando-se a ele, quando nós lemos os versos anteriores, quem é esse ele? Cristo. Né? Chegando então a Cristo, a pedra que vive. Tá? Aqui está litos no original, mas está dizendo que Cristo é a pedra, né? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Irmãos, o Senhor Jesus é a nossa pedra, eleita e preciosa, sim ou não? Sim. Podemos confessar, Senhor Jesus, Tu és a nossa pedra, Tu és precioso para nós, Tu és eleito para nós, como Ele é o eleito de Deus. Eleito significa ser designado para uma missão. Tá? A palavra eleição significa designado para uma missão. Né? Quando diz que nós somos o povo eleito, né? Nós somos designados para uma missão. Que missão é essa? Anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Eleito não é escolhido. Eleito significa designado para, escolhido para uma missão. Continuando, também vocês, como pedras que vivem, que maravilha, irmãos. O nosso Senhor Jesus é a pedra viva e nós também somos pedras vivas. Então, eu edificarei a minha igreja. E quem são as pedras vivas? Irmãos, o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E quem são as pedras vivas que constituem essa igreja? Somos nós. Nós somos pedras vivas edificados sobre a pedra, sobre a rocha. E então nele nós somos edificados como casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como igreja, qual é o nosso chamado? Qual é a nossa atividade? Oferecer sacrifícios espirituais. Irmãos, é o nosso louvor, é a nossa adoração, são as nossas próprias vidas. Quando nós estamos fazendo isso juntos, nós estamos vivendo aqui juntos a vida de igreja, oferecendo ao nosso Deus sacrifícios espirituais. Agora vamos ver um paralelo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7,
o verso 24. Nós vamos notar nesse versículo alguns paralelos interessantes. Mateus, capítulo 7, verso 24. Então nós veremos que aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 16, que foi o nosso primeiro texto, ele tinha dado uma palhinha já no Sermão do Monte, no capítulo 7. Então vamos ver, por favor, na leitura, observem alguns itens que estão em comum lá com o capítulo 16. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, irmãos, vamos guardar. Nós somos chamados a ouvir e só ouvir? Não, porque se ficar só na audição, podemos cair no terrível pecado da hipocrisia. Irmãos, a hipocrisia é um terrível pecado. Então, além de ouvir, qual que é o próximo passo? Praticar. Então, aquele que ouve e pratica é semelhante a quem? É semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, nós temos aqui um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, num primeiro momento, irmãos, esse homem prudente, com a graça do Senhor, tem que ser a nossa descrição. Pela graça do Senhor, nós temos que ser homens prudentes, que edificam as próprias vidas, o nosso ser na palavra de Deus é a nossa casa. Nós temos que edificar as nossas vidas, a nossa casa sobre a rocha. Tá? Aqui existe um detalhezinho interessante, porque o Senhor Jesus fala, né, o homem que é prudente. Será que os irmãos lembram de uma parábola em Mateus capítulo 25, de alguém que também é chamado de prudente? Mateus capítulo 25. Existe ali uma personagem que também é chamado de prudente. Quem é? As virgens prudentes. Então, irmãos, é muito interessante. As virgens prudentes do capítulo 25 é o mesmo homem prudente do capítulo 7. Irmãos, a palavra grega é a mesma. A prudência é a pessoa precavida, é a pessoa hábil. Então, quem é o homem prudente? É a virgem que é prudente. Quem é a virgem prudente? É o homem que é prudente. Então, nós vamos demonstrar prudência quando edificamos as nossas vidas pelo nosso bom nome, pelos nossos recursos financeiros. O não foi mais enfático agora, né? Pela nossa formação acadêmica, pelos nossos contatos sociais. Nós edificaremos a nossa vida sobre a rocha. E a nossa rocha é Cristo. Então, num primeiro momento, irmãos, essa é a interpretação mais direta, tudo bem? Então, nós devemos ser esses homens prudentes. Irmãos, quem que é homem prudente? Quem é pessoa prudente? É aquela que ouve e pratica. Esse é o prudente, tudo bem? Que constrói a própria vida sobre Cristo, que é a rocha. Mas, irmãos, nós também podemos, de uma forma paralela, dizer que esse homem prudente é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é esse homem que é prudente, que edifica a sua igreja, a sua casa sobre a rocha que é Ele mesmo. Amém? Esse é o nosso bendito Senhor Jesus. Vamos lá ainda para Efésios capítulo 2. Ainda nessa caminhada. Efésios capítulo 2, versos 19 e 22. Tá? Estamos caminhando nesse tema. Cristo é o edificador, é o construtor. Nós somos a sua casa, a sua igreja, a sua morada. E ele também é a rocha, ele é o fundamento. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Assim,
vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos. Aleluia. Irmãos, diante de Deus nós não somos pessoas estranhas. Ao contrário, mas nós somos concidadãos dos santos. E nós somos membros da família de Deus. Ele é o nosso Pai e nós somos irmãos. Pertencemos à mesma família. Né? Somos membros da família de Deus. Continuando, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vocês podem me adiantar? Quem que é esse fundamento? Paulo vai responder daqui a pouquinho. Mas me dá o spoiler aí. Quem é o fundamento? Cristo. Profetas está mais relacionado com aqueles que anunciavam a vinda de Cristo no Velho Testamento, e os apóstolos, aqueles que proclamavam a Cristo no Novo Testamento. Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, digamos assim, tem os seus mensageiros de primeiro escalão. Pessoas autorizadas por Deus para falarem por Deus. Os profetas e os apóstolos, né, vão falar desse fundamento. E quem é esse fundamento? Sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, rapidinho aqui, um dado arquitetônico. A tal da pedra angular ou pedra da esquina. Nas construções antigas, haviam dois tipos de pedra, e já eu vou dizer quais elas são, que recebiam essa designação de pedra angular ou pedra de esquina. Então, a primeira pedra era uma pedra que era colocada a partir da qual uma edificação é construída. Então, era uma pedra com ângulo reto, de 90 graus. Então, você estabelecia essa pedra, e essa pedra ia dar a direção daí dos muros para que as demais sejam construídas. Tanto que em outros textos, nós não vamos ler aqui, Jesus é chamado a pedra de tropeço, porque as pessoas estão andando e acabam tropeçando em Cristo quando não dão ele a devida importância que ele merece. Então, a pedra fundamental, está claro, é a primeira pedra na qual é colocado num certo terreno para ser construído uma edificação. Digamos assim, irmãos, na montagem de um quebra-cabeça, quando nós vamos brincar, a gente não coloca a primeira peça de esquina para depois montando as demais. Jesus é essa peça. Ele é a pedra de esquina. Aí o Senhor Jesus é colocado, aí pela graça dele nós somos edificados sobre ele. Ele é o fundamento, ele é a razão da nossa vida, ele é a razão da nossa existência, ele é tudo que nós temos, ele é precioso para nós. Esse é o nosso Senhor Jesus. Aí nós somos edificados nele, e daqui a pouquinho chegamos no cerne da nossa mensagem, edificado uns com os outros, aí vai entrar o amor. E quando uma edificação era erigida, havia uma certa engenhosidade muito curiosa. Na hora de fazer um arco, irmãos, eu não sou arquiteto nem engenheiro, São coisas que eu li de fontes muito seguras. Na hora de fazer um arco, ia empilhando as pedras, iam colocando estacas de madeira, para empilhar as pedras. Nesse caso, não se usava nenhuma argamassa nessa situação, era pedra mesmo. E depois, lá na ponta, era colocado uma pedra, de tal modo que na hora que essa pedra se encaixava, todas as demais mantinham o seu formato, a sua estrutura. Foi possível imaginar? Então essa última pedra, também como é que é chamada? Pedra de esquina, a pedra angular. Então o nosso Senhor Jesus é a nossa pedra angular, em termos de fundamento, mas também ele é a nossa pedra de esquina, como aquele que nos mantém em pé, sustentados. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Começamos nele e terminamos nele.
Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra. Irmãos, é verdade, temos tribulação, temos dificuldade, lutas. O Senhor Jesus deixou muito claro, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que Romanos capítulo 8 diz? Nele nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Que bom é pertencer a esse Senhor, não é verdade? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele e termina nele. É como pedra lá em cima. Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso líder. É ele que nos sustenta. Irmãos, no tempo de Jesus, as construções normais eram feitas de pedra calcária, né? Existe ali algumas formações calcárias que eram usadas para construir casas, mas desde aquela época já existiam tijolos, né? O tijolo ele é muito antigo. E a maioria das casas realmente eram feitas de tijolos, e aí eram usados uma determinada argamassa para manter os tijolos unidos. Então eu quero pegar essa figura, tijolos e argamassa, para de alguma forma nos enxergar. Cada um de nós somos um tijolo. E quem é a argamassa? Qual é a argamassa que nos mantém unidos? Tudo bem, eu vi alguém respondendo Jesus, tá certo, tudo bem, ok. Mas o Espírito Santo, perfeito, ok. A argamassa que nos mantém unidos é o amor. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Irmãos, quem que nos vincula? É o amor. O amor tem que ser o nosso vínculo. Então, para quem respondeu Espírito Santo, tá certo, porque daqui a pouquinho veremos que Espírito Santo é o amor de Deus. Amém? E aí a argamassa que nós usamos aqui no dia a dia, normalmente tem 4 constituintes. Normalmente se usa cimento, areia, cal e água. Então a argamassa, né, do nosso dia a dia, né, normalmente tem esses 4 constituintes. Então eu me inspirei, gente, nesse número 4, a respeito dos constituintes da argamassa, para então considerarmos 4 considerações a respeito do amor, que é a nossa argamassa. Então nós vamos finalizar essa mensagem com 4 considerações a respeito do amor. Então, primeira consideração, o amor tem que ser prático. Primeira consideração, o amor tem que ser prático. Irmãos, nós ouvimos assim com muita frequência, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que amar os nossos irmãos. Irmãos, está correto, né? Temos que amar uns aos outros, temos que amar os nossos irmãos. Mas, por favor, o que significa na prática amar uns aos outros? Tudo bem a minha primeira pergunta? O amor tem que ser prático. Tá? Então, permita-me fazer essa pergunta e você poderia, por favor, aqueles que puderem, responder em voz alta. O que eu faria por você ou para você que você se sentiria amado? Em termos práticos. Escutar. Cuidar. Orar. Servir. Considerar. Foi isso? Sim. Suportar. Puxa, eu acho que isso eu não coloquei. Eu vou ter que corrigir aqui. É importante, eu não posso esquecer. Suportar. Porque como eu tive a oportunidade de preparar a mensagem, eu já pensei antes. Irmãos, demonstrações práticas do amor. Posso falar uma para mim sem querer dar indireta para ninguém?
pagar minhas contas. Irmãos, o Senhor Jesus pagou a nossa conta. Amém? Então eu coloquei aqui, irmãos, demonstrações práticas a respeito do amor, porque esse é a primeira consideração. O amor tem que ser prático, né? O nosso irmão João escreve lá na sua carta: irmãos, não amemos apenas de palavras, mas também com atitudes. Está na Bíblia. Então eu coloquei aqui algumas considerações. Primeiro, eu citei 1 Coríntios capítulo 13, que dá exemplos práticos a respeito do exercício do amor. Tá? Então nós temos ali uma direção na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Temos ali exemplos práticos do que significa amar. Mas eu coloquei aqui: quem ama? Vamos lá. Quem ama, alimenta, veste, cuida, protege, aconselha, educa, perdoa, fala que ama, elogia, sente saudade, cumprimenta, abraça, acaricia, dedica tempo, oferta, dá atenção, dá presentes, serve, compadece, escuta, guia, acolhe, chora e ri junto, respeita, consola, corrige, ajuda, evangeliza, obedece, agradece, compadece, se importa, se submete, se responsabiliza, se sacrifica, faz e deseja o bem, incentiva, encoraja, avisa, empresta, fideliza, intercede, socorre, paga a conta e lava os pés. Irmãos, tudo bem ou não? Então, o amor tem que ser prático. Amém? Então, essa é a primeira consideração. Segunda consideração: o amor é resistido pelo nosso ego natural. Irmãos, em relação a tudo isso que eu acabei de citar, será que nós podemos responder com sinceridade? É fácil ou difícil caminhar na prática do amor? Eu sei que existe a opção, depende, né? Depende da situação, né? Mas assim, se tivéssemos só essas duas opções, na hora que a gente lê, é fácil ou difícil? Eu colocaria impossível. Irmãos, por quê? Porque nós temos um inimigo interno que conspira contra o amor, que é o nosso ego. Tá? O nosso ego é um monstro interno que habita dentro da gente, nós nascemos com ele, que sempre quer aquilo que é nosso, do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa maneira. Será que a gente não conhece esse fantasma ou não? Ou só eu que brigo com ele? Esse monstro, né? O nosso ego natural. As coisas têm que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, da minha maneira e na hora que eu quiser. Aquele que sabe tudo. Sabe tudo, tem opinião para tudo, pode todas as coisas. Então, esse é o ego natural. É por isso, irmãos, que há o ensino do Senhor Jesus que nós encontramos nos 4 evangelhos. Há nos 4 evangelhos, de tão vital que ele é. O Senhor Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tudo bem. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser a minha igreja, aquele que quer ser a minha casa. Qual é a condição? Negue-se a si mesmo. Então, negue-se a si mesmo, aí entra o fator ego. Né? As próprias vontades, as próprias preferências, os próprios sonhos. Irmãos, eu entendo perfeitamente que muitos deles são legítimos, mas quem tem o melhor para nós? Nós ou Deus? O nosso Deus. E o nosso Deus quer tanto o nosso bem que ele realmente nos pede: olha, nega esse teu ego para que eu possa te oferecer algo muito melhor. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me. Irmãos, então essa é uma decisão diária. Estarmos aos pés do Senhor, a palavra de Deus nos ensina, é um texto muito conhecido do Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, é uma decisão que nós temos que fazer diária. É um compromisso diário com Deus, já nos primeiros momentos. Senhor, muito obrigado, porque o meu ego foi crucificado. Irmãos, isso é um evento no mundo espiritual. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, realmente foi um fato físico, real. A crucificação do Senhor Jesus foi real, mas algo também estava acontecendo no mundo espiritual. Os pecados de toda a humanidade estavam sendo colocados sobre ele. Ele foi esmagado, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E também no mundo espiritual, o nosso ego, esse monstrinho interno, ainda que nós nem tenhamos nascido, também foi crucificado com Cristo. Então, é uma realidade espiritual que nós trazemos para a nossa realidade pedindo para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos ensina que o meu ego, que o meu velho homem, que a minha carne foi crucificada com Cristo. Senhor, eu tomo isso como realidade. Se a tua palavra diz que isso ocorreu, isso ocorreu. Então vem agora, Espírito Santo, remova esse ego velho, concretize em mim essa obra e agora substitua por um ego novo. Esse ego novo, irmãos, é a nova pessoa que nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus tinha um ego. Toda vez que o Senhor Jesus fala, eu sou, esse eu é ego. É o ego, o self, o ego. Então, o Senhor Jesus tinha um ego. Só que o ego dele é santo, perfeito, puro. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, irmãos, essa tem que ser a nossa petição diária. Senhor, muito obrigado pela provisão da cruz. A cruz não tratou apenas com os meus pecados. A cruz também tratou com o meu ego. Então esse ego, Espírito Santo de Deus, mantenha crucificado. E no lugar dele, venha manifestar a vida de Cristo. Irmãos, todos os dias, Senhor, coloque em mim os teus pensamentos. Coloque em mim os teus sentimentos. Coloque em mim as tuas palavras. Coloque em mim as tuas atitudes. Senhor, que tu sejas o impulso, a motivação de tudo que faço. E assim nós viveremos para a glória do nosso Senhor. Amém. Irmãos, então está claro? Tá? Então, amar é difícil? Impossível. Tá? E por que é difícil? Porque nós temos esse inimigo interno chamado ego. Mas será que nós vamos ficar na desesperança? Não. Aleluia. Graças ao nosso Deus pela obra da cruz, pela obra do Espírito Santo. A cruz tratou com nossos pecados, a cruz tratou com o nosso ego, e o Espírito Santo, até usando a história da ressurreição, o fato da ressurreição, significa que ele agora vai ressurgir em nós em novidade de vida. Como é que eu aproprio disso? Eu aproprio pedindo. Aproprio-me tendo a palavra de Deus como verdade e realmente trazendo isso na minha vida. O Senhor Jesus ensinou. O Pai dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, como é que nós temos o enchimento do Espírito Santo? Peça ao Pai. Pai, enche-me do teu Espírito. Deixa eu compartilhar um macetinho que eu tenho. Porque ao longo do dia a gente, pelo menos, toma água muitas vezes, não é? Em João capítulo 7, o Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Rios de águas vivas fluirão do interior de todo aquele que crê em mim. Aí João dá uma nota explicativa. Quem são esses rios de águas vivas? Espírito Santo. Então eu uso essa estratégia. Me perdoe expor aqui uma particularidade, mas talvez possa ser útil. Toda vez que eu vou beber água, já que eu tenho que fazer várias vezes ao dia, Pai, estou com sede.
me encha do teu Espírito. Senhor Jesus, me encha do teu Espírito. Podemos pegar essa dica? Sim. Encha-me do teu Espírito. Aí o Espírito enche e vai falar, olha, você tem que pedir perdão para a esposa, então. Ele é o bendito Consolador, nos guia para dentro de toda a verdade. Então o amor é resistido pelo nosso ego natural. Terceira consideração a respeito do amor. Tá, então só indo revisando, qual que é a primeira? O amor tem que ser prático. Segundo, o amor é resistido pelo nosso ego. Terceiro, o amor é um presente de Deus. Porque, irmãos, existe aqui o risco, né, de quem fala ou de alguém prega, transformar isso num legalismo. Você tem que amar, né, você tem que amar os inimigos, né, você tem que amar quem persegue. Então, eu tenho que ir com cuidado aqui para não ser confuso. Mas é possível, irmãos, isso aqui ser ensinado de uma forma legalista. Então, olha, agora, no seu trabalho, essas são as 5 regras para demonstrar amor ao seu patrão. Agora, na sua casa, essas são as regras para demonstrar amor ao seu cônjuge, ao seu filho. Eu sei, irmãos, que essas dicas, elas têm a sua utilidade. Mas o meu receio é elas se tornarem de uma forma muito sutil legalismo. E é legalismo quando a gente tenta cumprir na força da nossa carne. Porque o ego tem a sua versão religiosa. O ego em nós quer se sobreviver de tal forma que às vezes ele percebe, olha, para eu me manter vivo, deixa eu me tornar religioso. Os irmãos entendem ou não? É o que cai no famoso pecado da hipocrisia. É aquela atitude que normalmente começa a ver sempre o defeito dos outros e não vê, né, as próprias falhas que há. Então, irmãos, nós temos que entender que o amor é um presente que Deus nos dá. Romanos, capítulo 5, verso 5. Tá? Vamos ler, irmãos, ainda que saibamos de cor. Tá? O amor de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 5. A parte final. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, irmãos, o amor não é algo. O amor é um alguém. Será que a gente entende isso ou não? O amor não é algo. O amor é um alguém. O amor não é uma coisa. O amor é uma pessoa. E que pessoa é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus. É por isso que quando João diz Deus é amor, podemos conectar perfeitamente com Romanos 5,5. O Espírito Santo é amor. Então, irmãos, qual que é a nossa responsabilidade diária? A gente confessa os nossos pecados, confessamos a eficácia da cruz e nós clamamos o enchimento do Espírito. Estar cheio do Espírito é estar cheio do amor de Deus. Estar cheio do Espírito é estar cheio do amor de Deus. Irmãos, estar cheio do Espírito Santo não é necessariamente falar línguas estranhas, fazer milagres, fazer maravilhas, ainda que Deus opere todas essas coisas. Estar cheio do Espírito Santo, qual é a prova máxima? É estar cheio de amor. É por isso que Gálatas, capítulo 5, verso 22, é muito interessante. Paulo vai dizer, porque o fruto do Espírito... Então, ele vai citar lá, irmãos, 9 palavras, tudo bem? Mas, em termos de concordância, tá, não seria mais adequado estar no plural? Os frutos do Espírito são, mas o original é, o fruto do Espírito é, qual que é o primeiro? Amor. E como é que o amor se manifesta? Aí vem as evidências do amor. Paz, alegria, perseverança,
bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do amor de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que não tornemos esse discurso do amor com um discurso legalista. Tudo bem, irmãos? Porque de repente a gente quer pegar a listinha, né? Ah, amor é isso, aquilo lá, tal, né? Irmãos, sem legalismo, vamos chegar aos pés do nosso Senhor, invocar a realidade da cruz e clamar o enchimento do Espírito. Mas, meu filho, por que você quer ser cheio do meu Espírito? Pai, porque eu quero manifestar o teu amor. Eu quero manifestar o teu amor para o meu cônjuge. Eu quero manifestar, deixa eu falar olhando, eu quero manifestar em nome do Senhor Jesus o meu amor por você, mas o amor que vem dele, não meu amor egoísta. Eu quero manifestar amor para os meus filhos com o amor do Senhor. Queremos manifestar o nosso amor pelas pessoas com que nós convivemos no nosso dia a dia, que é o amor de Deus, que é o Espírito Santo sendo manifestado em nós. Amém, irmãos? Então, o amor é um presente. O amor é um presente. Então, essa foi a terceira consideração. E por fim, irmãos, a quarta consideração, a Bíblia ensina a quem honra, honra. Então, eu devo ao Renan. Tá? Numa conversa com ele, né, sempre aos finais das mensagens, ele fica ali sentado, olhando para mim, né, dá um sinal, vem cá menino, eu vou te ensinar algumas coisas, e eu sou grato. Irmãos, como nós precisamos uns dos outros, não é verdade? Tá? Então, essa quarta consideração, o amor traz recompensas. Irmãos, nós seremos recompensados pela demonstração do amor. Irmãos, existe um ensino na palavra de Deus que muitas vezes é ignorado, que é o ensino do chamado tribunal de Cristo. Tá? Nós lemos lá em Romanos, capítulo 14, verso 10, e é interessante que quando a gente lê em Romanos 14, verso 10, fala exatamente a respeito do amor entre os irmãos, é um exercício de amor, e nós encontramos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. A palavra de Deus é muito clara, né? O apóstolo Paulo diz, palavras de Paulo, em 2 Coríntios 5, 10, porque importa com que todos nós... Então, veja que Paulo está se incluindo. E será que Paulo se incluiu? Será que isso não serve para nós também? Então, importa com que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Contas do quê? Do bem ou do mal que nós fizemos através do nosso corpo. Então, irmãos, vai existir sim um dia de prestar de contas. A palavra de Deus diz, né, que esse dia é o tribunal de Cristo. É um tribunal para santos, é um tribunal para filhos de Deus, onde nós vamos prestar conta do que nós fizemos com a grande salvação que Ele nos deu. É o prestar de conta que nós vemos lá em Mateus capítulo 25, nas parábolas dos talentos, os irmãos lembram? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Irmãos, todos nós recebemos talentos do nosso Deus. E apenas um parênteses, porque não é nosso encargo aqui. Teve problema exatamente com quem? Com quem recebeu 5? Com quem recebeu 2? Teve exatamente problema com quem? Com quem recebeu 1. Irmãos, é aquela atitude, mas eu não consigo falar como irmão, eu não consigo pegar como irmão, eu não consigo visitar como outro, né? Então, a gente pouco a pouco vai se comparando, né? E vai se encolhendo e enterra o talento. Irmãos, algo o Senhor deu para cada um de nós. Então, irmão, seja fiel naquilo que o Senhor depositou na sua vida. Irmãos, eu estou sendo claro? Tá? Uma preocupação que tem, né? Os irmãos de um talento. Irmãos, essa é a maioria. Né? Todos nós temos um talento, né? Não nos comparamos com outros irmãos. Mas, irmãos, que peguemos esse um talento que o Senhor nos deu, Senhor, dá-me graça para que eu possa multiplicá-lo. E nós seremos
recompensados. Irmãos, eu não entrarei nessa questão da recompensa, porque nós sabemos que existem correntes teológicas que se divergem, né? Umas falam que recompensa é no milênio, outras falam que é na Nova Jerusalém. Não vamos entrar nessa seara, porque realmente é um assunto conturbado. Mas o fato é que vai ter recompensa, vai, como também vai haver dano. Porque fala do bem ou do mal que nós fizemos através do corpo. Então, nesse sentido, né, o que o Renan acabou me ajudando e lembrando? Né, Ricardo, existem muitas pessoas que esquecem que os nossos irmãos são a nossa herança. Os nossos irmãos são a nossa herança. Irmãos, qual vai ser a consequência de nós estarmos, pela graça do Senhor, pelo enchimento do Espírito Santo, amando uns aos outros? O nosso Senhor vai sendo formado em nós, né? Ele está edificando a sua igreja, nós somos os seus tijolos, a argamassa é o amor, né? Então, vai ter na argamassa, assenta tijolo. Vai ter na argamassa, assenta tijolo. Vai ter na argamassa, assenta tijolo. Até que um dia ele volta. Tudo bem? Como pedra angular? Quando a igreja estiver edificada, ele volta, né? Será que nós queremos que o Senhor Jesus volte? Queremos ou não? Sim. Bota a argamassa então, Senhor. Vamos botar a argamassa. Então, quando o nosso Senhor Jesus voltar, Ele vai nos recompensar pela quantidade e pela qualidade do amor que nós nos dedicamos uns aos outros. Os nossos irmãos é a nossa herança. Apenas para dar uma base bíblica, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 1, Paulo vai escrever aos Filipenses e diz assim: ó, queridos filipenses, vocês são minha alegria e minha coroa. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Por que Paulo diz que os irmãos em Filipos era a coroa dele? Porque ele sabia que ele seria recompensado por ter se entregue amando os irmãos. Os irmãos lembram das 7 igrejas ali escritas em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3? Tem uma delas que tem coroa garantida, não tem? Eram 7, os irmãos lembram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? 7 igrejas. Tinha uma delas que tinha coroa garantida. O Senhor Jesus fala, olha, ao anjo da igreja tal, conserva a tua coroa. Conserva a tua coroa. Que igreja é essa? Filadélfia. E o que significa Filadélfia? Amor entre os irmãos. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, se todos nós aqui assumirmos um compromisso de nos humilharmos, reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, irmos ao nosso Senhor Jesus, confessarmos a sua cruz, levarmos a cruz, a negação do nosso ego, clamarmos pelo enchimento do Espírito Santo, seremos cheios do amor. E que pela graça do Senhor, irmãos, pela graça dele, tudo é pela graça dele, que ele nos faça a sua Filadélfia, um ambiente onde haja amor entre os irmãos. Irmãos, Filadélfia tinha a chave do reino. Os irmãos lembram o primeiro texto que nós lemos, em Mateus capítulo 16? Eu darei a chave do reino. O que vocês ligarem, terá sido ligado. O que vocês desligarem, terá sido desligado. Essas chaves são mencionadas em Isaías capítulo 22. E o que existe na igreja em Filadélfia? As chaves do reino. As chaves do reino. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa seja uma santa ambição que queime nos nossos corações. Senhor Jesus, encha-me do teu amor. Encha-me da tua vida. Faz-me caminhar em espírito. Segui-lo, que a minha vida, Senhor, esteja firmada, fundamentada em Ti, e que o Senhor seja o meu alvo. Transborda-me de amor, Senhor.
Espírito Santo de Deus, transborda-me de amor. Que o teu amor possa se exalar através da minha vida. Onde quer que o Senhor me dirija, que eu seja sal, que eu seja luz, que eu seja o bom perfume de Cristo, que eu seja a manifestação do seu amor. Aí ele vai nos fazer Filadélfia. Aí nós teremos a sua coroa. E aí nós teremos as chaves do reino. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Essa igreja somos nós. O fundamento é Cristo. A pedra angular de cima é Cristo. Então que ele seja realmente o alvo, né, o alicerce, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Tá? Vamos encerrar. Senhor Jesus, realmente nós te agradecemos por essa palavra bendita. Nós nos humilhamos diante de ti, porque reconhecemos sim, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o nosso pecado. Mas com os olhos da fé nós olhamos para a cruz, a grande demonstração do teu amor, morrendo pelos nossos pecados, fazendo crucificar o nosso ego, o nosso velho homem, e na tua ressurreição, ascensão e glorificação nos céus, o Senhor nos deu o teu Espírito, para que dessa forma, alicerçados, ligados uns aos outros, manifestando o teu amor, possamos realmente ser a igreja que está no teu coração. Senhor Jesus, a tua palavra faz uma promessa. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Dizemos aqui, Senhor, num só coração, completa em nós essa tua bendita obra. Edifica-nos como tua igreja para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém.